é a Sincra. É amizade, é amor, é carinho. Tem gente que nunca nem veio aqui, mas estejam à vontade. Isso aqui é tudo que nós temos para oferecer. Nós estamos começando agora, mas como anteriormente falei, nós chegamos em um lugar. E agora o doutor Paracto vai dar o discurso dele. Minha querida amiga e colega Maria Darlene de Lima Almeida, presidente da Sincra. Meu querido amigo Paulo Afonso Dias Melo, nosso diretor financeiro. Meu querido amigo Raimundo Roberto Gavinho da Cruz, nosso diretor social. Meu querido amigo Miguel Jorge, nosso diretor de esportes. E a minha especial amiga e colega, doutora Graciete Kemper Campanharo, diretora jurídica, hoje empossada. Meu querido colega Moisés Alves Rodrigues Filho, nosso secretário da Sincra, que tomou posse hoje também. Meu querido e sempre lembrado Sebastião, meu querido Tião, nosso sócio benemérito, Paulo Rômeu, Pedro Bastos, Samuel, Fernando, enfim, todos os colegas, todos os amigos, todos os irmãos aqui presentes, que deixam meu coração transbordando de felicidade. Eu gostaria de dedicar a vocês, em primeiro lugar, umas palavras da Bíblia, da palavra sagrada, que são, na realidade, palavras que me orientam, e eu espero que também oriente a vocês, porque é um daqueles segredinhos que a gente carrega ao longo dos nossos dias, nessa passagem pela terra. E depois de muito ler
essas sagradas escrituras, eu gostaria de recitar para vocês o Salmo 23, que é uma passagem da Bíblia que muito me toca. E, como disse para vocês, é um segredinho que a gente guarda para continuar vivendo. O Senhor é meu bom pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Pessoal, eu acho que num momento desses, depois de tudo que vocês já falaram, a gente se torna pequeno diante da grandeza do momento. Eu sinceramente esperava confraternizar com amigos tão diletos, mas ao mesmo tempo a emoção transbordou todas as minhas expectativas. Eu acho que cada um de nós tem a nossa história, né? A minha, por exemplo, como costumava dizer antigamente, uma pessoa nascida lá onde as águas do rio Uruguai separam o Brasil da Argentina, na distante Uruguaiana, minha terra natal de minha mãe, terra natal de meus avós maternos, da família inteira de minha mãe, onde ela encontrou, por força do destino, um homem, e um homem com H maiúsculo, com todas as letras maiúsculas, de quem me orgulho muito de ser filho, e que muitos de vocês, eu digo, tiveram o privilégio de conhecer. Eu cresci naquela terra de bravos da Revolução Farroupilha, né? E aos 2 anos de idade, se não me falha a memória, meu pai, que era na época militar do Exército, foi transferido para Porto Alegre, e eu, mais minha mãe e ele, começamos uma nova etapa das nossas vidas. E eu me lembro muito bem que eu era criança ainda, né? Amava os Beatles, os Rolling Stones, jogava futebol. E em 64, aconteceu um fato que marcou muito a minha vida. Meu pai, na época, servindo no quartel-general do 3º Exército, na época da chamada Revolução de 64, meu pai apoiava por convicção o movimento da legalidade, ligado a Leonel de Moura Brizola, que era na época governador do Rio Grande do Sul, e também tinha muita afinidade com o presidente da República, que era o senhor João Marques Belchior Goulart, João Goulart, que por sua vez era herdeiro político do nosso sempre lembrado Getúlio Vargas. E naquela época, o meu pai, e a minha mãe está aqui para confirmar, ele ficou desaparecido de casa por mais de 30 dias. E eu, no limiar dos meus 11 anos, fiquei pensando, o que será que aconteceu
a essa pessoa que até agora tem me dado todo o apoio. E fiquei pensando, por quê, né? Eu nunca tive conhecimento de que meu pai fosse um marginal, uma pessoa fora das coisas sociais, daquelas pessoas que são repudiadas pela sociedade. E aquele fato me marcou muito. E algum tempo depois meu pai voltou, e eu me lembro como se fosse hoje. Ele me disse, meu filho, a vida nos reserva muitas surpresas, algumas agradáveis e algumas profundamente lamentáveis. E no meu caso, eu estive detido porque defendia, na época, um acontecimento que tomou conta desse país e que eu não concordava de maneira nenhuma. Porque se temos uma Constituição, se temos um ordenamento jurídico, esse ordenamento jurídico deve ser respeitado. Até que, por força da população, por força dos movimentos populares, essa Constituição seja modificada, né? E o que aconteceu naquele momento, não quero entrar no mérito da questão, foi uma arbitrariedade. Alguns disseram na época que era uma arbitrariedade necessária, mas foi, na realidade, um ato de arbítrio. E aquilo me marcou muito. Logo depois, cursando o 2º grau no Colégio Estadual Júlio de Castilhos, tive oportunidade ainda de participar como membro do diretório acadêmico do Centro Estudantil, de passeatas contra a revolução e a favor da democracia, justamente porque já tinha passado por aquela experiência do meu pai. Inclusive, muitos dos meus colegas que me acompanharam até a universidade desapareceram, porque eram considerados subversivos e outras coisas mais. Em 1973, aconteceu outro fato muito significativo também em minha vida. Eu era admitido, através de concurso vestibular, na Pontifícia Universidade Católica, no curso de Ciências Jurídicas e Sociais. E, ao mesmo tempo, o meu pai, José Domingos de Deus, fazia um curso patrocinado pelo INCRA, e vocês vejam o que vocês têm a oportunidade de ver bem como é o destino, um curso de Direito Agrário. E como eu já tive a oportunidade hoje mesmo de falar para o nosso doutor da Justiça do Trabalho e o nosso companheiro Dagoberto, se não me falha a memória, Dagoberto. E naquela oportunidade, o meu pai teve o convite para visitar a Amazônia. E ele foi a Brasília e lá ofereceram para ele várias cidades da Amazônia. E a gente que nasceu e se desenvolveu, estudou lá no Rio Grande do Sul, a gente tinha a Amazônia assim como uma coisa muito distante, porque se falava na planície amazônica, né? Depois a gente foi constatar que não se tratava de nenhuma planície. Nós temos aí a Serra de Carajás e outros exemplos. Mas naquele tempo o pessoal fazia aqueles sobrevoos de avião e olhando lá de cima, realmente a gente tem a impressão de que a floresta amazônica é um grande tapete verde, né? Mas quando se pisa, quando se anda por essa Amazônia linda, maravilhosa, a gente percebe que a geografia estava errada. E o meu pai veio parar aqui em Paragominas. Logo em seguida veio minha mãe
E eu naquela época cursava um curso de Direito. E tinha muita curiosidade de conhecer esse outro lado do Brasil. Eu lembro que cheguei a Paragominas a primeira vez, ainda em ritmo de férias, em 1974. Chovia muito, era o inverno, né, que a gente chama por aqui, era o mês de dezembro. O ônibus me deixou lá no 12, né, no ônibus da Transbrasiliana, porque, dizia ele, a estrada estava muito ruim, né, e ele não teria condições de entrar. Lá peguei uma carona de um caminhoneiro, de um transportador de gado, e fui desembarcado ali onde hoje é o posto do seu Camilo Liana. Ali perto tinha o restaurante da Dona Dina, que muitos lembram aqui, que era uma pessoa, e depois se tornou nossa amiga também, que servia refeições para as pessoas que começavam naquela oportunidade a chegar à cidade. Mas eu, naquele tempo, vinha do Rio Grande do Sul a passeio, né, embora tivesse na cabeça já muitos ideais. E depois, em 1978, no dia 11 de agosto de 1978, por sinal o dia da criação dos cursos jurídicos no Brasil, coincidentemente eu desembarquei em Paragominas com toda a mala e a bagagem, como se diz, e foi para ficar. De lá para cá, tenho granjeado um número incontável de amizades firmes, sinceras, descomprometidas. E o tempo foi passando e eu aqui casei com uma filha desse estado, com uma filha dessa terra, que me deu uma filha a quem eu dedico hoje a grande parte do meu amor, e que nasceu em Belém do Pará, na capital dessa terra maravilhosa. Depois, por contingências da vida, nos separamos e eu passei aproximadamente quase 6 anos em Belém. Belém do Pará também tive oportunidade de fazer sólidas amizades. E depois, por intermédio do meu querido amigo, Dr. Samuel Cardoso Câmara, fui convidado a retornar a Paragominas, na época em que o governo Fernando Collor de Mello colocava um contingente muito grande de servidores públicos em disponibilidade, e outros eram demitidos, inclusive. O Brasil sofreu muito naquela oportunidade. Eu lembro que o amigo Raimundo pode confirmar, que trabalha na Fundação Nacional de Saúde, a malária, por exemplo, tinha sido praticamente erradicada dessas paragens. E o governo Fernando Collor de Mello colocou muita gente na rua, muita gente em disponibilidade, e por falta de assistência desse povo, muita gente morreu. Morreu por falta daqueles companheiros da maquininha tão necessária a todas as nossas vidas. Mas não vamos entrar aqui muito em detalhes políticos, porque todos vocês conhecem a história melhor do que eu. Eu sei que lá em Belém ainda, depois da posse desse governo, nós tínhamos uma regalia nos dada pela Constituição Federal de 88, que era a formação, a criação de entidades sindicais que defendessem os interesses de nossa classe. E eu tive a satisfação de ser um dos fundadores do Sindicato dos Servidores Públicos Federais do Estado do Pará. Fiz parte da primeira diretoria e batalhamos muito, entramos com diversas ações, inclusive na Justiça do Trabalho, reivindicando os nossos direitos. Fizemos diversas passeatas parando a Avenida Presidente Vargas
em prol da reforma agrária e em prol também da defesa dos direitos não só dos servidores públicos, mas de todo o cidadão brasileiro. E a cada vez que a vida vai nos apresentando esse tipo de acontecimento, vai se reforçando no nosso interior aquele pensamento de que só é possível a gente construir uma nação mais digna do nome se nós conseguirmos propagar essa nossa cidadania. Eu lembro muito bem que, a respeito disso, o nosso Papa João Paulo II falou que uma economia que não tem a condição de pagar um salário mínimo de $120, das duas uma, ou é incompetente ou é mal intencionada, né? E eu acho que a gente tem que propagar essas coisas, porque não é uma luta do PT ou de partidos que se chamam de oposição. Deve ser uma luta de cada um de nós, porque nós somos cidadãos brasileiros. E eu acho que se a riqueza é boa, ela deve ser estendida ao maior número possível de pessoas. Se a democracia é boa, ela deve ser espalhada, inclusive no que diz respeito à propriedade da terra. E por aí vai. Nesse nosso sentimento, nós temos, com a iluminação do Altíssimo, desenvolvido um trabalho que nos é bastante gratificante. E mais gratificante ainda, quando nós encontramos um terreno fértil para lançar essas ideias. E aqui em Paragominas, realmente, apesar das brincadeiras, apesar da nossa bola, apesar de todos esses momentos tão agradáveis que nós temos vivido, eu sempre procurei passar essa mensagem, porque eu acho que, acima de tudo, nós temos que dar valor a nós mesmos. E eu acho que o cidadão brasileiro é muito pouco valorizado. Mas, deixando um pouco essa parte séria da conversa, e eu espero que vocês não estejam cansados, como eu estou cansado, mas eu tive aqui em Paragominas a felicidade de conhecer pessoas do mais alto quilate, pessoas que muitas vezes, na sua humildade, me transmitiram coisas muito fortes. Outras pessoas também mais letradas também me ensinaram muitas coisas. Meu amigo, e eu tenho a honra de dizer isso, um pai para mim em Paragominas, assim considerado, o libanês de nascimento, Najib Mohamed Demask, é uma dessas pessoas que muito tem me ensinado. E se eu for começar a nominar todas as pessoas que engrandeceram a minha pessoa, nós vamos ficar aqui mais uma semana. Eu só gostaria de resumir as minhas palavras para não me alongar muito. Dizer que, como dizia Caetano Veloso, né, cada um sabe a delícia, a dor e a delícia de ser o que é. E realmente as coisas transcorrem na nossa vida de uma maneira que muitas vezes
a gente não percebe, mas que eu tenho a certeza que tudo é produto do que a gente faz. Eu acho que a vida é uma grande colheita, né? Quem planta o bem, colhe o bem. Eu acho que tudo que se joga na terra, ela devolve. E em termos de vida, me parece ser alguma coisa. O pessoal lá no sul, naquele folclorismo gaúcho, né, tinha a mania de dizer que não sou maior que a história grega, mas sou gaúcho e me chega para ser feliz no universo. E outros dizem: ninguém doma a esperança, liberdade não se encilha, galopa forte no meu peito, um coração farroupilha. Agora, eu gostaria de deixar com vocês aquelas palavras. Eu não sei, muita gente falou aqui em despedida, o motivo da festa é esse, né? Mas eu acho que vocês nunca mais vão poder se ver livre dessa pessoa que vos fala. Porque vocês fazem hoje parte da minha vida até não sei quando, até a eternidade. Porque tudo que a gente viveu por aqui foram coisas que jamais serão esquecidas. Eu acho que compartilhando muitas vezes da dor dos nossos colegas, transmitindo em confidências, aliás, a muitos de vocês, a gente teve uma troca muito saudável, muito boa de experiências. E isso, com certeza, vai ser levado adiante. Onde quer que vocês se encontrem, onde quer que eu me encontre. Eu acho que não se trata de despedida. Eu vou ser transferido, vou ser removido para Porto Alegre, mas de forma nenhuma vocês serão esquecidos por essa pessoa que vos fala. Eu acho que o coração, o sentimento da gente vai permanecer reciprocamente aqui e lá. E com certeza absoluta, além desse carregar vocês no coração, eu fisicamente voltarei aqui para conviver com vocês por outros momentos, com certeza também muito agradáveis. Eu acho que num momento como esse, apesar da tristeza